Quando eu era adolescente, eu tinha algumas ideias bem idiotas. Estava em uma fase rebelde da minha vida, e nessa idade, às vezes fazemos coisas bem estúpidas. Eu tinha muita curiosidade em ver coisas paranormais, e achei que pudesse invocar algo para conhecer de perto. Então, o plano era invocar Satanás. Eu queria conhecer o próprio Príncipe das Trevas em pessoa. Ao mencionar minha curiosidade para um amigo, ele me alertou para que eu não fizesse tal coisa e me falou um certo ditado: nunca dê carona ao diabo, pois ele vai querer dirigir. O que ele queria dizer é que se nós convidarmos essas entidades para nossas vidas, elas irão querer assumir o controle. O diabo ele não tem amigos. Qualquer coisa que ele fizer por alguém, ele vai querer ser pago. E às vezes, o preço pode ser muito alto. Bom, como vocês ouviram anteriormente, eu não era uma pessoa muito esperta. Nessa época, eu simplesmente ignorei os apelos do meu amigo e comprei um tabuleiro Ouija pela internet. Esse era o plano. Eu iria invocar essa entidade e depois o mandaria de volta. Não poderia ser tão difícil, poderia? Quando o tabuleiro chegou, comecei minhas sessões para invocar o Príncipe das Trevas. No entanto, já havia se passado uma semana e nada aconteceu. Por fim, acabei desistindo e guardei o tabuleiro em cima do meu guarda-roupa. Alguns dias se passaram e eu já nem pensava mais no que tinha feito. Na minha cabeça, aquilo não tinha dado em nada, até um certo dia, quando eu trouxe meus amigos ao apartamento, onde eu morava para fazer um trabalho escolar. Nós estávamos na sala, quando de repente eu senti uma dor muito forte na boca do estômago, que começou leve, mas foi ficando cada vez mais forte. Pensei que poderia ser os salgadinhos que estávamos comendo, que não tinha me caído muito bem. Procurei um remédio, mas não encontrei. Então liguei para minha mãe, que estava no trabalho, e pedi algum dinheiro para ir até a farmácia comprar algo para a dor de estômago. Ela me disse aonde pegar e eu peguei esse valor. E assim fiz. Deixei meus amigos no apartamento e fui até a farmácia. Devo ter levado cerca de meia hora. Quando eu voltei, eu encontrei um clima estranho. Meus amigos estavam com expressões assustadas, como se tivessem visto um fantasma. Entrei em casa enquanto eles mantinham os olhos fixos em mim, e totalmente em silêncio. Ninguém dizia nada. Então quebrei o silêncio e perguntei o que estava acontecendo. Eles se olhavam entre si, mas não diziam nada. Até que insisti, e eles começaram a falar a história, que eu vou contar é assustadora. Pode parecer mentira, mas é a pura verdade. Bom, eles disseram que depois que eu saí pela porta, eles ficaram ali conversando e fazendo o trabalho, quando de repente eu saí do quarto. Eles acharam estranho, mas pensaram se tratar de uma brincadeira minha. Pensaram que eu tinha passado pela outra porta que dá na cozinha. E de fato, eles disseram que esse outro eu começou a fazer caretas e brincadeiras, mas totalmente em silêncio. Ele não dizia nenhuma palavra, apenas gesticulava com um mímico, fazendo gestos bobos com um sorriso estranho. Era como um palhaço, tentando fazer as crianças sorrirem. Então, eles contaram que depois disso, a expressão dessa coisa mudou. De alegre, ele passou a fazer uma expressão de tristeza.
e a emitir sons como gemidos. Todos acharam aquilo muito bizarro. Então, aquela criatura começou a falar coisas ruins para todos. Ele citava coisas pessoais sobre cada um deles, coisas que eles não tinham como saber. Falava sobre seus medos e traumas, e diziam coisas assustadoras, como ir visitá-los em seus quartos à noite, e em seguida desapareceu na frente de todos. Após me contarem essa história, uma amiga começou a chorar e queria ir embora. Éramos em 5 pessoas, 3 rapazes e 2 meninas, e elas estavam apavoradas. Todos quiseram ir embora. A partir daquele dia, minha vida virou um inferno. Ao que parece, eu tinha de fato invocado alguma coisa para meu apartamento, alguma coisa muito maligna. Depois desse dia, começaram a acontecer coisas estranhas. As lâmpadas, de repente, começavam a piscar até queimar. Os aparelhos eletrônicos ligavam sozinhos. E eu comecei a ver uma figura negra, como uma sombra, que rastejava pela parede. Um dia, eu estava em meu quarto, quando olhei para cima do guarda-roupas e vi algum rosto me olhando. Não era uma coisa humana. Era muito preto, como se tivesse sido pintado, e tinha olhos vermelhos. Eu levei um susto, fiquei apavorado e corri para o quarto da minha mãe. Acabei contando a ela o que havia acontecido. Ela ficou furiosa, ficou falando por horas e me fazendo pegar o tabuleiro e o queimou. No entanto, os eventos não cessaram em um único dia. Enquanto eu dormia, acordei sendo enforcado pela tal figura. Ele estava em cima de mim. Eu não conseguia tirá-lo. Pensei que eu fosse morrer ali, até que eu comecei a orar pela minha mente e a pedir perdão a Deus. Nessa hora, a criatura desapareceu. Minha mãe levou padres e pastores para o apartamento, mas aquele demônio ainda chegou a me perseguir por anos. Tentou me matar várias vezes. Aconteciam coisas inacreditáveis, mas eu creio que Deus me livrará, porque se não fosse Ele, eu não estaria mais aqui hoje. Minha família teve que vender o apartamento. As coisas só melhoraram depois que saímos de lá. Creio que aquela coisa ficou no local. Bom, essa é a minha história. Hoje eu estou bem. Não vejo mais aquele demônio, mas de vez em quando eu ainda sinto calafrios, como se alguém estivesse me observando. Acredite se quiser. Bom, galera, esse foi mais um relato. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso queira enviar o seu relato, nos envie um e-mail. O mesmo está na descrição do vídeo. Até mais!